Nos últimos 6 meses, essa biblioteca aqui explodiu em popularidade no GitHub. Só para vocês terem uma ideia, desde o final do ano passado até agora, ela já ganhou mais de 20 mil estrelas, o que é muita coisa. E seu nome é Docklin. E nesse momento, ela é a biblioteca que eu mais tenho utilizado para poder alimentar modelos de linguagem. Eu tenho colocado ela em diversos projetos agênticos aqui dentro. E essa biblioteca te permite, da mesma forma como essa imagenzinha está mostrando aqui, converter qualquer tipo de documento, PDF, apresentações em PowerPoint, DocX, sites, em Markdown ou JSON, que são formatos perfeitos para que modelos de linguagem consigam consumir. E eu já tinha feito um vídeo sobre ela no Instagram, só que vocês me pediram tanto para poder trazer em mais detalhes que eu decidi fazer um pequeno tutorial aqui no YouTube. Então até o final desse vídeo vocês vão aprender a instalar a biblioteca, por que ela é tão útil e melhor que outras alternativas para poder processar documentos e enviar para modelos de linguagem, como é que vocês podem analisar documentos, trabalhar com PDFs, exportar tabelas nesses PDFs e inclusive converter para data frames em pandas e colocar dentro das suas próprias aplicações. Então bora lá. Então para a gente começar eu criei aqui uma pasta vazia e a gente vai instalar ela utilizando pip install docklin. É bem simples. E nosso primeiro objetivo aqui vai ser trabalhar com páginas em HTML. Então eu vou pegar como exemplo aqui essa página da Asimov Academy, que tem textos em vários lugares diferentes e marcações. Eu vou fazer uma comparação entre a forma tradicional da gente poder parsear esse site utilizando o Beautiful Soup ou utilizando o Docklin. Então no Beautiful Soup, como é que eu faria? Eu teria que importar from BS4 import Beautiful Soup, também importar a biblioteca requests. E eu viria aqui e colocaria o link do meu site, utilizaria o método get da biblioteca requests para poder baixar o HTML dele. Então vou rodar para vocês isso aqui. E eu já teria diretamente aqui todo o HTML dessa página se eu utilizasse diretamente o requests. Então vamos supor que vocês estão desenvolvendo uma aplicação que querem pegar alguma LLM, como por exemplo ChatGPT, passar um site para ele e fazer perguntas em relação a esse site. Como por exemplo esse que eu passei aqui, eu poderia perguntar, cara, me diz do que se trata esse site, tem alguma informação útil que eu quero parsear? Então a estratégia mais básica de todas é a gente poder pegar esse conteúdo que está aqui num HTML gigantesco. Tá? Isso aqui basicamente é a mesma coisa do que eu entrar aqui, dar um F12 e pegar todo esse código-fonte aqui, jogar para um modelo de linguagem e pedir que ele analise para mim. E qual que é o problema dessa abordagem? Galera, isso aqui é muita coisa. Mesmo para modelos de linguagem avançados como o que nós temos hoje em dia, é difícil eles conseguirem trabalhar com isso, porque primeiro, consome muito token e segundo, tem tanto lixo com tags e outras coisas que ele não consegue parsear muito bem. Então, até para mostrar para vocês quantos tokens isso aqui gasta, a gente poderia utilizar uma outra biblioteca aqui, que é o Token Count. Ela é bem simples e ela só usa o mesmo modelo de tokenização de algum modelo de linguagem que a gente já conheça, como por exemplo, aqui eu vou pegar o GPT 3.5, só para demonstração, tá? Vou importar from token count import token count. Posso colocar aqui tc igual a token count e o model igual a ChatGPT 3.5 Turbo. Tá? Então ele vai instanciar o modelo de tokenização do 3.5 Turbo. E para poder contar aqui, eu vou utilizar o método number of tokens from string e aí eu passo o meu response.text. Reparem que ele me deu aqui 111 mil tokens. Então isso aqui vai demorar muito para ser parseado pelo modelo de linguagem e segundo, provavelmente ele vai errar. Então com o Beautiful Soup eu até poderia dar uma processada nesse cara para poder extrair só o texto, porque o Beautiful Soup é uma biblioteca boa para a gente poder fazer a extração de dados em sites. Então como é que eu faria isso? Eu viria aqui, instanciaria soup igual a Beautiful Soup, pego o conteúdo do meu response e eu digo que eu quero utilizar um HTML parser para isso. Então ele vai rodar. Eu posso pegar aqui o meu soup.getText. E agora, se vocês repararem, eu já tenho o código apenas com o texto, tirando todos os elementos HTML e o texto limpo. Só que existe um problema em parsear sites desse jeito. Primeiro, ele não sabe qual que é a estrutura que o site tem. Por exemplo, isso aqui é uma headline, isso aqui é um texto, isso aqui é uma outra headline menor, isso aqui é um outro texto. Então, o modelo de linguagem perde um pouco a noção sobre o que é prioridade e o que não é. E poder fazer um parseamento desse site aqui mantendo essa estrutura é um trabalho um pouco complicado. É aí que entra a primeira função interessante aqui do Docklin. Então, como é que eu vou utilizar o Docklin? Eu venho aqui, dou um import from docklin.documentConverter, import documentConverter, é um conversor de documentos dele. Eu vou instanciar esse documento converter e vou passar converter.convert. E eu executo isso aqui.
Na primeira vez que vocês estão rodando, ele vai baixar um modelo para poder fazer essa análise localmente, então nenhum dado de vocês é passado para a nuvem. Tá? Esse é um dos princípios da biblioteca. E agora eu poderia pegar esse resultado aqui, dar um result.document.export markdown. E olha que interessante. O Docklin ele gera para mim um documento markdown com tudo organizadinho com essas separações. Tá? Então ele entende que a plataforma, a Asimov, colocou as marcações, colocou noções de cabeçalho, colocou os preços, colocou toda a informação, marcou onde tem imagens. Essas imagens aqui podem ser acessadas pelo modelo também. Então isso aqui é um dado muito, muito, muito bom para poder ser processado pelo modelo de linguagem. E como é que eu faria isso? Eu poderia vir aqui embaixo, por exemplo, vamos supor que eu queira trabalhar com modelos da OpenAI. Eu viria e importaria from LangChain port ou chat OpenAI, pegaria as minhas chaves de acesso para poder conversar com o modelo de linguagem, então vocês têm que criar aqui um .env. Eu já coloquei a minha aqui dentro. Instancio um modelo da OpenAI e pergunto para ele, cara, resume esse site para mim até 100 caracteres. E aqui eu vou injetar o conteúdo do site. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, dou um prompt, llm.invoke, vou invocar meu modelo de linguagem agora, com o meu prompt, .format, e eu passo o text igual a url docklin txt. E aqui em cima eu crio um docklin txt e pego o conteúdo dessa resposta. E agora o ChatGPT já foi capaz de analisar esse site e poder fazer esse resumo em até 100 linhas para mim. Então essa aqui é a funcionalidade mais básica dele e já é superior ao que a gente conseguiria com o Beautiful Soup. Mas não para por aí, ele tem coisas muito mais legais. A próxima. Imagina que vocês querem trabalhar com um PDF como esse, que é um arquivo que tem muito texto, tá? Existem processadores de PDF por aí, porém ele tem aqui alguns dados não estruturados e o mais importante, ele tem tabelas como essa. Como é que a gente faz para poder processar isso aqui, dar esse dado com o modelo de linguagem poder trabalhar? Essa é uma outra funcionalidade que o Docklin tem que é bem interessante. Como é que a gente faz? Então eu vou pegar um link qualquer aqui do archive, por exemplo, esse artigo que eu passei para vocês. Mas existem formas de trabalhar com documentos locais também. E da mesma forma como eu fiz anteriormente, eu vou rodar, instanciar o documento converter, converter.convert, e aí processar e gerar esse dado em Markdown. Olha que simples. Ele rodou aqui, gerou nosso Markdown, porém eu vou salvar isso aqui em um arquivo Markdown para vocês poderem ver como ele processou as tabelas. Então aqui está todo o artigo já processado no PDF. Aquelas equações que vocês viram ali no meio, ó, Adapt All Algorithm, está aqui. Todo esse passo a passo, essa tabela não estruturada, ele também conseguiu processar desta forma aqui. E ainda por cima a gente tem todo o markdown da tabela. Isso aqui é ouro para o modelo de linguagem poder trabalhar, só que tem mais. Eu poderia vir aqui, dar um import no Pandas e poder processar essas tabelas aqui utilizando essa lógica aqui, que seria para cada tabela, para cada índice e tabela que ele encontrar no enumerate result.document.tables, então esse documento aqui, ó, ele contém toda aquela informação. Nesse caso aqui, o dei um export.markdown, ele gerou só a parte do markdown, mas ele também tem elementos aqui dentro como imagens, como o conteúdo do texto em si, e eu poderia pegar só as tabelas. E ele pegar esta tabela, porque eu estou iterando sobre as tabelas, e dar um export to data frame, tá? E aqui eu já dei um break, tá? Só para vocês verem um resultado, mas poderiam iterar e fazer várias coisas em todas as tabelas. Então, olha que legal. Peguei a primeira tabela que ele encontrei, vamos ver esse DF aqui, e ela está totalmente organizada aqui num formato perfeito para o Python poder trabalhar, para a gente poder organizar esses dados. Está tudo aqui, ó. Essa tabela aqui, por exemplo, deixa eu ver qual é. Eu acho que é essa aqui, ó. Então, full INS4, full INS4, 93, 593, 93, 593. Tem um E, valor esperado aqui, valor esperado e assim por diante. Então isso aqui é muito legal também, esse processamento de tabelas. E na própria documentação do Docklin, vocês podem vir aqui entrar e encontrar inúmeros outros exemplos para, por exemplo, trabalhar com OCR, que seria reconhecimento automático de caracteres escritos à mão, por exemplo. Existem algoritmos que vocês podem baixar do próprio Docklin para poder fazer isso. Caso tenham lá algum documento que tenha algum elemento feito à mão, ou a página inteira tenha sido feita à mão, algum relatório, alguma anotação de caderno, o Docklin consegue processar isso. Então imagino que querem fazer de repente um projeto para pegar um caderno feito que vocês fizeram à mão e digitalizar tudo isso, se organizar e já ir conversando com o modelo de linguagem em tempo real. Dá para fazer isso no Docklin.
Tem uma outra que é muito interessante, que seria o Figure Export. Vocês podem pegar e vou até mostrar um exemplo aqui que eu já deixei implementado. Então aqui eu vou pegar esse mesmo relatório e ele consegue identificar todas as imagens que existem no documento também. Por exemplo, esse gráfico aqui. Esse código aqui é um pouco grande, eu peguei diretamente a documentação deles. Porém, se vocês rodarem, ele demora alguns segundinhos aqui. Já está exportando para mim aqui vários documentos, terminou a exportação. Reparem o que ele fez dentro da pasta imagem. Tá? Ele pegou e salvou todas as páginas do documento, mas quando ele encontrou alguma coisa diferente, ele colocou uma nomenclatura de picture. E aqui eu tenho esta imagem. Então, para que isso aqui é útil? Então, imagina que vocês querem, de repente, processar com o Docker algum PDF qualquer, mas esse PDF contém algumas imagens. Ele é capaz de identificar quais são essas imagens e vocês podem iterar sobre essas imagens aqui e pedir, de repente, para algum outro modelo de linguagem que já esteja melhor em processamento de imagem, como, por exemplo, o próprio ChatGPT-4o ou o Gemini 2.5, que lida muito bem com imagens, sempre foi um bom modelo multimodal. Pedir para ele, cara, me explica o que tem aqui, quais são as informações, o que esse gráfico está descrevendo. E aí o modelo de linguagem poderia descrever para ti o que significa essa imagem e você reinjetar esta descrição que foi feita aqui na transcrição original do Docker. E aí tu fica com o documento completo que tem não só as transcrições em texto, como descrição das imagens. Isso aqui é ótimo para poder fazer um modelo de linguagem analisar documentos que são muito mais complexos, que não só contém texto, mas também contém gráficos e imagens. Então é isso, isso aqui é só um tutorial rápido sobre a documentação. É bem fácil mesmo a biblioteca, mas como me pediram tanto, eu decidi trazer aqui para o YouTube. Espero que tenham gostado, possa ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.